Você já deve ter se sentido alguém tão especial, tão seguro, tão forte, confiante sobre suas habilidades. Você já deve ter se sentido dessa forma e talvez ter se chamado de alguém invencível naquilo que você faz ou naquilo que você acha que faz bem. Mas a realidade é cruel e ela sempre estará disposta a fazer com que você enxergue as coisas da pior forma, para que você aprenda e não cometa esses erros novamente. Mas por que eu tô falando tudo isso? Qual é o nome dessa sensação? Confiança? Soberba? Ou algo do tipo? Eu chamo isso de sentimento de invencibilidade. Você pensa que às vezes é intocável, inteligente demais, forte demais, bom demais, e por isso acha que nunca irá perder. Só que eu posso te mostrar o contrário. Por mais que você ache que é invencível, você ainda continua vencível para aqueles que realmente não deixam essa sensação, esse ego tomar conta. Mas eu também vou lhes mostrar algo a mais. Vou mostrar a vocês o que realmente significa ser invencível. E essa palavra não se limita a alguém melhor que os outros. Também vou te mostrar como se tornar invencível. Bom, invencível é muito mais que uma palavra, que muitos acham que é sobre sempre vencer. E não é sobre vencer. É quem permanece quando tudo já foi perdido, do tipo seus ideais, sua força, sua confiança. É quando você perde por saber que não foi o suficiente. E o mundo nos ensinou errado sobre isso. Disse que força é aguentar mais dor, que resistência é não cair, que vitória é continuar de pé, mas isso é só estética. A verdadeira força começa depois da queda, quando você entende que ninguém vai te salvar, que o esforço pode ser em vão, ou quando sabe que é fraco e mesmo assim você escolhe não desistir e não recuar diante do desafio ou perigo. Há um bom tempo eu assisti o anime Invencível e depois comecei a reassistir umas vezes e pensando em cada detalhe, e a mensagem que esse anime passa é simplesmente incrível. A maioria deve conhecer o anime por causa do protagonista Mark Grayson, que para muitos é uma piada, e que por mais que o nome do anime seja Invencível, ele é bem vencível. E a mensagem do anime está bem aí. Está bem nessas derrotas do Mark Grayson, pois Mark nunca foi invencível por causa do poder. Poder só amplia quem você já é, e o que o poder revelou nele foi algo mais raro que força, foi consciência. Cada vez que ele cai, ele entende que o mundo não é justo, que boas intenções não impedem tragédias, que ser herói não garante finais felizes. E mesmo assim, ele continua. E quando o poder chegou, trouxe junto o preço que ninguém mostra, responsabilidade sem perdão. A dor que o destrói não é só física. Afinal, em Invencível, ele pode ter os ossos curados e seu corpo também. O que não se cura é a culpa e a sua mente, que a cada batalha, a cada decisão que ele tomou, a cada decisão que fez com que um cidadão morresse por uma responsabilidade ou por uma falta de ser forte o suficiente para impedir essas tragédias. Olhar para a destruição e saber que se você fosse mais forte, mais rápido, mais decisivo, talvez alguém tivesse vivido um pouco mais. Ser herói não te faz justo, te faz responsável por tudo que deu errado. E nesse meio de tragédias, culpas e uma falta de força que o inunda, surge o pai de Marker, o Omni-Man. O Omni-Man é um conquistador que, quando se revelou, mostrou um caminho fácil a Mark. A lógica fria, a ideia de que força resolve tudo. O pai de Mark venceu a batalha contra seu filho. Aquela batalha, aquela sanguinolência mostrava um embate onde um tinha um ideal em conflito, mas tinha força suficiente para resolver tragédias e carregar o peso de culpas e mortes sem se preocupar. E um garoto que despertou os poderes há pouco tempo e já tinha que carregar a culpa, tragédias, mortes e saber que não é forte o suficiente para salvar as pessoas, mas que sabe que ser herói é muito mais do que vestir um uniforme bonito e ficar posando. Mark perdeu contra seu pai, e ali diante dele, Mark entende que a maior batalha não é externa. Ser invencível não era derrotar o próprio pai, era não se tornar ele. Invencível não é não quebrar, é escolher continuar mesmo quebrado. É escolher continuar, é levantar sem promessa de recompensa, é lutar sem garantia de sentido, é permanecer humano em um mundo que premia monstros, frieza e indiferença, é recusar a se transformar naquilo que te feriu. Talvez você não enfrente alienígenas,
Talvez sua guerra seja silenciosa, cansaço acumulado, medo de falhar, a sensação de estar ficando para trás, enquanto o mundo e todos seguem. E todos os dias existe uma saída fácil: desistir, endurecer, parar de se importar com você mesmo e com aqueles que se importam com você. Mas continuar não te faz fraco. Continuar te torna raro. Em uma geração onde todos tomam um caminho fácil, quando encontram uma barreira ou um desafio que os impedem, muitos desistem de suas vidas e não tentam se reerguer, apenas começam a se culpar, aonde garotas abaixo dos 18 começam a se vender, aonde você se vê em um dilema de seguir um rebanho cego que estão prestes a se jogar de um penhasco e desperdiçar suas próprias vidas com festas e álcool. Você precisa entender que ser invencível é muito mais do que só vencer. E Mark Grayson nos mostra isso. Mark Grayson não é invencível porque vence. Ele é invencível porque continua quando não há aplauso, quando não há certeza, quando não tem ninguém olhando. E se você ainda está aqui, mesmo cansado, mesmo chocado, mesmo duvidando, talvez você também seja invencível. Bom, já que chegamos tão longe, já está na hora de eu te mostrar como se tornar invencível, não é? Então, esteja preparado para começar uma mudança na sua vida, na sua mente e seus ideais. Bom, para se tornar invencível é um pouquinho mais complexo do que se imagina, ou também fácil a partir do momento em que você se dedica. Para ser invencível, não basta alguém dizer para você não desistir. Se uma pessoa dizer isso, são apenas palavras vazias. Para você realmente se tornar invencível, basta você começar com coisas pequenas. Então vamos começar. Primeiro, vença coisas simples todos os dias, não por motivação, mas por compromisso com você. Vamos começar a estabelecer objetivos e metas pequenas para que você comece a se superar e se tornar melhor a cada vez que faz ou a cada vez que erra, e sempre estar disposto a carregar o erro e seguir em frente, para não repetir esse erro. Um exemplo disso é começar a limpar a casa todo dia. Pode parecer algo banal e tão simplório, mas um monte de pessoas não tem sequer a vontade de levantar a bunda da cadeira ou do sofá para limpar a casa. Faça uma competição com você mesmo, onde você fica melhor naquilo que está fazendo. E isso não se limita a só limpar a casa, mas a várias coisas pequenas para se começar. Basta você realmente procurar. 2. Assuma seus erros sem terceirizar culpa. Não para se punir, mas para evoluir. Comece a elevar um nível de dificuldade. Comece a carregar a culpa que você irá levar. Não estou dizendo para sempre carregar a culpa, mas sim se você fez algo ruim ou ter feito um erro, carregue sua culpa e não culpe os outros. Saiba que se você se esforçasse, você teria sido o melhor. E se isso é a base elevada para se tornar invencível. 3. Fortaleça corpo e mente, porque cair é inevitável, mas levantar exige preparo. Se torne invencível por completo em áreas diversificadas, tanto corpo, habilidades extras como academia, futebol e etc. E também como na mente, pois só dessa forma você saberá que pode errar, que você pode cair, mas que se for desistir é porque lhe faltou força de vontade, lhe faltou força para continuar. Nesse contexto, você se tornaria invencível por nunca desistir de seus objetivos, metas e sonhos que agora estão elevados ao limite, e colocando objetivos e sonhos aonde será possível alcançar de maneira que você não desista, mesmo estando rastejando, ou levantando e continuando sua batalha atrás de cada batalha, mesmo não tendo força suficiente. Você começando a alimentar esse hábito de ser invencível de mente e corpo te fará melhor que toda essa geração perdida em drogas, festas e álcool, sexualização e coisas tão podres que arruinam o significado de ser um ser humano. Você será sempre melhor que todos esses que estão se alimentando de um hábito que os fará apenas descer cada degrau da própria evolução. Lembre-se que invencível não é quem nunca caiu, é quem caiu e se recusou a se transformar no próprio monstro que o quebrou. Se você ainda está aqui, mesmo cansado, mesmo duvidando, talvez você seja mais invencível do que imagina. Agora, a escolha é sua.